Olá, tudo bem, meus queridos? Mais uma oportunidade de conhecermos mais um pouco, ó, a palavra de Deus, hein? E conhecereis a verdade vos libertará. Queridos, nessa oportunidade iremos conhecer as 5 verdades que nos libertam, tá bom? João capítulo 8, versículo 32 diz que nós iríamos conhecer a verdade iria nos libertar. O mesmo João, no capítulo 16, do versículo 13, vai dizer: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Queridos, existe na palavra de Deus 5 verdades que nos libertam. E somente examinando as Escrituras, lembra que João 5,39 falou? Examinai as Escrituras. Somente examinando as Escrituras podemos conhecer quais são essas verdades. E nessa oportunidade iremos conhecer as 5 verdades que nos libertam. Elas não estão em uma ordem numérica, primeira verdade, segunda verdade, não. Elas estão em um só conjunto. Assim como Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, é um só Deus, mas composta por 3 pessoas. Assim, as 5 verdades são uma só verdade. 5 verdades, mas se tornam em uma só. Nessa oportunidade iremos conhecer, tá bom? A primeira verdade está no livro de Jeremias, capítulo 10, o versículo 10. E diz: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Queridos, Jeremias está nos afirmando que o Senhor é verdadeiramente Deus. Em algumas versões da palavra de Deus vai dizer: mas o Senhor é um Deus de verdade. Queridos, a primeira verdade que nos liberta é Deus. Deus é a verdade que nos liberta. Afinal de contas, Deus é um Deus verdadeiro. Amém, né, queridos? E a palavra de Deus está nos orientando quais são as verdades que nos libertam. Queridos, uma segunda verdade, não em ordem numérica, tá bom? É só uma forma de a gente poder contextualizar aqui as 5 verdades, tá bom? E a segunda verdade está no livro de João, capítulo 14, o versículo 6. Queridos, vai anotando, confira na sua Bíblia, tá bom? João, capítulo 14, versículo 6. Lá vai dizer assim, ó: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pois Jesus é a outra verdade que nos liberta. Quem é a primeira verdade? Deus Pai. A segunda verdade, Deus Filho, próprio Jesus afirma: eu sou a verdade. Queridos, se você é um homem, uma mulher verdadeiros, pois você é filho de Jesus, porque Ele é o Pai da verdade. Vocês lembram que tem um pai da mentira? Jesus é o oposto da mentira, Ele é o Pai da verdade. Queridos, a terceira verdade que nos liberta está no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 6. E lá vai dizer assim, ó: este é aquele que veio por meio de água e sangue. Não somente por meio de água e sangue, mas por meio de água e sangue, a saber, Jesus Cristo. E o Espírito Santo é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Maravilha, hein, queridos? O Espírito Santo é a verdade, queridos. Primeira verdade que nos liberta, Deus Pai. Segunda verdade, Deus Filho. Terceira verdade, Deus Espírito é a verdade, queridos. O Espírito Santo é a verdade. E maravilha, hein? Quarta verdade que nos liberta, queridos, no livro de João, capítulo 17, o versículo 17, o apóstolo, inspirado pelo próprio Espírito da verdade, vai afirmar isso aqui, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, a palavra de Deus é a própria verdade, é a palavra de Deus que nos ensina, que nos afirma, que nos confirma, que nos guia, que nos mostra o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, porque a palavra de Deus é a própria verdade. A palavra de Deus não vai te conduzir à mentira. Ei, Deus maravilhoso, hein? A palavra de Deus vai te conduzir somente à verdade. Meus queridos, a quinta verdade que nos liberta, o salmista vai afirmar no Salmo 119, versículo 151. Tu está perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são
verdades. Eita, queridos, que coisa maravilhosa, hein? O salmista está nos afirmando que os mandamentos de Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus, em 2 tábuas de pedra, é a própria verdade. Eita, queridos, Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus são a verdade. É por isso que o Espírito Santo iria nos conduzir a toda a verdade, queridos. O Espírito Santo de Deus iria nos conduzir a toda a verdade. Infelizmente, algumas pessoas já têm muito tempo que estudam a Bíblia, mas ainda não são libertos. Sabe por quê? Porque ainda não conhecem toda a verdade. Às vezes conhece sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, mas na hora que chega, às vezes conhece também sobre a Bíblia, mas na hora que chega na lei de Deus, ele diz assim, ó, a lei foi abolida. A lei, que é a própria verdade, o salmista acabou de afirmar para nós, né? Foi abolida. Aí a pessoa ainda não foi liberta, sabe por quê? Porque os olhos delas estão fechados para ver a verdade. Os ouvidos não ouvem a palavra de Deus, não conseguem ouvir, porque elas estão ignorando a verdade da palavra de Deus, que diz que a lei de Deus é a própria verdade, queridos. A verdade vem para nos guiar. A Bíblia é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para os nossos caminhos. Eu não posso abrir este livro e descontextualizar textos que falam sobre a lei de Deus, que diz que Jesus aboliu a Deus, e Jesus dizendo que ele não veio abolir, dizendo que Jesus trabalhou no sábado, sendo que ele nunca fez um trabalho para ganhar nem um centavo no sábado. Queridos, a lei de Deus, ela é completa e ela é a verdade que nos liberta. Precisamos conhecer toda a verdade para andar segundo a verdade que Deus nos apresenta. Queridos, estamos vivendo num mundo que as pessoas nunca tiveram um acesso tão amplo à palavra de Deus como as pessoas têm agora. Nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas nunca tiveram um acesso tão grande à palavra de Deus como é nos nossos dias. A palavra de Deus está nesse livro, em papel, em áudio, no celular, no smartphone, no computador, no tablet, meus queridos. Em todo lugar a palavra de Deus está. Mas é a época que as pessoas menos conhecem a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque elas estão sendo guiadas por guias cegos. E se você é guiado por um cego, você acha que você vai cair aonde, queridos? Num caminho iluminado ou dentro de um barranco? A palavra de Deus diz que se um cego guiar outro cego, eles vão cair no barranco. Precisamos deixar que a lâmpada, a palavra de Deus, nos guie a toda a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Queridos, a verdade que nos liberta. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Agora eu conheço, eu sei que a lei de Deus não me salva. A lei de Deus não tem o papel de me salvar. Mas eu só guardo a lei porque eu já estou salvo em Cristo Jesus. Porque eu amo Jesus. E o mesmo Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos, queridos. Se eu demonstro que eu amo a Deus guardando os mandamentos dele, é porque os mandamentos são a verdade. Queridos, que possamos conhecer a verdade e andar segundo a verdade está nos orientando. Que possamos ser não somente conhecedores, mas praticantes da palavra. Que possamos ser guiados pela palavra de Deus, não por homens. Jeremias 17, versículo 5 vai dizer, maldito o homem que confia no homem. No verso 7 do mesmo capítulo 17 ele vai dizer, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Meus queridos, quando você deixa de acreditar na Bíblia, na palavra de Deus, para acreditar em homens, você se torna um maldito. Mas quando você deixa de acreditar em homens, eu digo em relações a coisas espirituais, tá bom? Em tudo, bem na verdade. Quando você deixa de acreditar em homens para acreditar na palavra de Deus, você está sendo um bendito. Ou seja, não acredita em mim, queridos. Confira tudo na sua palavra para ver se é dessa forma realmente. Para ver se dessa forma acontece
dessa forma, se dessa forma é o que Deus está querendo nos dizer. Queridos, confira, examine, busque, leia. Palavra de Deus, hein? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deixou verdades preciosas para nos guiar em todos os nossos caminhos, Pai. Eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém.